O sinal que faltava para Jesus voltar, cara de heresia ou não? Será que vai pedir um pix no final? Eu quero ver a pregação desse pastor Antônio Júnior, muito conhecido no YouTube, 12 milhões de inscritos. Bora ver isso aí, meu irmão. Que é isso, meu pastor? Calma aí. O sinal que faltava para Jesus voltar é cara de heresia, viu? Bora ver se esse vídeo é heresia ou se esse vídeo é certo. Foi postado há uns 15 minutos atrás, tem muitas visualizações. E é isso aí, bora ver aí o que é que esse pastor fala nesse vídeo. Bora lá. A Bíblia é muito clara em relação à vinda do anticristo à Terra e ao grande domínio que ele terá sobre todas as nações. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Além de todo o seu poder de convencimento, a Bíblia nos mostra que o anticristo também terá poderes sobrenaturais. Em Apocalipse capítulo 13, está escrito que ele fará cair fogo do céu e realizará inúmeros milagres que encantarão as multidões. Então, ele se tornará o salvador dessas pessoas e lutará com... Vamos lá, ele começou aqui a falar de anticristo. A gente sabe que ninguém pode falar, esse é o anticristo, aquele é o anticristo. Mas se for falar de anticristo, o que é anticristo? Anticristo é todo mundo que é contra o nome de Jesus, aqueles que não acreditam em Jesus, aqueles que falam mal de Jesus ou até que adoram coisas que são aversas ao Evangelho, aversas a Jesus Cristo. Se for falar de anticristo, até no tempo de João existia anticristos, até porque na carta de 1 João ele já começa a falar que anticristo já tem surgido. Então, se for esse o sinal, então ele já está errado, porque até o próprio anticristo pode já ter nascido e não se revelado. Mas anticristo é o espírito que habita naqueles que estão contra o nome do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho. Bora lá, pastor. O povo de Deus. E o mundo irá comemorar a morte daqueles que não negaram sua fé em Cristo. E quando parecer que o anticristo venceu e derrotou o povo de Deus, Jesus voltará. A glória de Cristo cobrirá o céu e o seu poder dominará toda a terra. E então, Satanás será derrotado e lançado no inferno, junto com o anticristo e o falso profeta. Vamos ver o que a Bíblia diz. Pô, sem zoeira, eu quero saber de onde esse pastor tira essas imagens aqui, velho. Cara, muito boa essas imagens, gostei de verdade. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E uma dúvida que quase todo mundo tem a respeito da volta de Cristo é: por que ele ainda não voltou? O que o impede? Quando ele vai voltar e reunir a sua igreja e então reinar sobre a terra? Afinal de contas, meus irmãos, mais de 2000 anos se passaram e até agora nada do Senhor voltar. O que ainda falta acontecer? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Nós vamos descobrir qual será a última coisa que falta acontecer para que Jesus volte, de acordo com a Bíblia. Mas antes de começarmos, eu quero... Muito bem, começou a falar de anticristo, depois vem a pergunta, eu gostei da introdução dele até. Depois vem a pergunta, qual o sinal que falta? Ele está tentando aqui prender o telespectador para que fique curioso. Realmente eu quero que você deixe aqui nos meus comentários o que é que esse pastor vai dizer que falta para Jesus voltar, né? Será que falta cair um telescópio do céu? Sei lá, os alienígenas invadirem a Terra? O que é que será que ele vai falar, né? Bora ver aí, deixa nos comentários. Eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Por favor, deixa o seu like também aqui, se inscreve e ativa o sininho, viu? Porque tem mais vídeos. Todos os dias. Então vamos lá.
O capítulo 24 do Evangelho de Mateus narra o momento em que Jesus responde o questionamento dos discípulos a respeito da sua volta. Eles queriam saber como e quando isso iria acontecer. E veja o que o Senhor disse: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha isso, irmãos. Jesus queria deixar bem claro aos discípulos o que deveria acontecer com o mundo antes do seu retorno. E segundo ele, a primeira coisa que deveria acontecer eram as guerras e reinos se levantando uns contra os outros e nações se levantando umas contra as outras. E se analisarmos bem a história do mundo, veremos que isso já aconteceu. Por exemplo, por volta do século XI, reinos se levantaram contra reinos durante as Cruzadas, que foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, que tinham o objetivo inicial reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o Santo Sepulcro em Jerusalém. Aquela região era local de peregrinação para os católicos, mas elas foram dificultadas depois que os povos islâmicos conquistaram aquela região. E as cruzadas foram também uma luta de cristãos contra os muçulmanos, que mataram centenas de milhares de pessoas. Já a profecia das nações contra as... É verdade. Se a gente for dar uma olhada aqui, tem muito a ver. Guerras e rumores de guerra, vamos lá. Tipo, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve tantas mortes aí, tantas outras guerras. Se a gente for dar uma olhada aqui, tipo, realmente aconteceu, mas será mesmo que são só essas guerras? Ou será que vai ter uma guerra muito maior para que fique claro que Jesus está voltando mesmo? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Inclusive fica a pergunta, será que terá uma terceira guerra mundial? Resta a dúvida aí. Também, como o mundo está hoje, né, não dá para duvidar de nada. A profecia das nações contra as nações se cumpriu também, principalmente no século passado, quando aconteceram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, do Golfo, do Iraque e tantas outras. E ainda hoje nós temos guerras acontecendo pelo mundo. Resumindo, isso já aconteceu. O segundo ponto da profecia de Jesus... Agora tá aí uma coisa que ele falou, isso já aconteceu, mas... também ninguém pode negar que pode acontecer mais coisas. A gente não pode falar, essa profecia já se cumpriu, aquela profecia já se cumpriu. Eu acho meio errado, mas também não vou nem julgar, porque realmente já aconteceram várias guerras. Mas é isso. Quem sabe não acontece uma maior ainda, não é o que queremos, né? A gente vai sofrer muito, mas do jeito que o mundo tá, é de se esperar uma nova guerra mundial até. Que nos chama muito a atenção é a que está no versículo 9 de Mateus capítulo 24, onde o Senhor declarou que os cristãos seriam perseguidos e mortos, seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. E pense bem, irmãos, isso também já se cumpriu. Se cumpriu com os discípulos, que foram mortos por causa de Cristo, e se cumpre hoje com crentes sendo torturados e mortos por causa de sua fé em diversos países do mundo. Além disso, nós cristãos temos sido vítimas de ódio daqueles que pensam diferente de nós. Somos odiados e julgados por uma sociedade dominada pelo maligno, que não respeita a palavra do Senhor. E o terceiro ponto profético de Jesus a respeito... Pô, vamos parar aqui rapidinho, gente. Cara, o que mais tem, tipo, beleza, a gente olha para os países vizinhos e a gente vê que tem muito cristão sendo morto por aí, Afeganistão e etc, muitos lugares. Mas se a gente for parar para ver aqui no Brasil, gente, é melhor a gente tomar cuidado, viu? Porque essa galera de esquerda aí, misericórdia. O povo meio que odeia a gente. Recentemente teve pessoas que invadiram até igrejas. E se a gente for ver, é uma coisa que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque lá existe uma matança realmente física, mas aqui as pessoas querem matar o seu intelecto, o seu pensamento, querem desviar você do caminho de Deus,
se a gente for parar para pensar, que não está diferente, viu? Existem muitos países na Europa também que o cristianismo não pode ser pregado, não só no Oriente Médio, mas na Europa, em muitos lugares. E a religião islâmica vem crescendo e tal, e muita gente vem se desviando, e os países, principalmente europeus, há muito tempo já vem se esfriando. Mas uma coisa que a gente vê no Brasil, que a gente pode pregar a palavra de Deus, é que muitas pessoas já começaram a nos odiar e odiar o nosso discurso de fé. Claro que isso não pode desencorajar a gente e a gente não pode deixar de falar isso. Mas, sinceramente, você que estuda, por exemplo, faculdade, por exemplo, misericórdia, é uma prova muito grande mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado e abrir os nossos olhos, porque no meio político, no meio colegial e entre outras áreas da sociedade, trabalho, existe uma guerra aqui. A gente não é morto fisicamente e existe até casos de morte física, mas a maior morte que o inimigo quer causar aqui no Brasil é a morte espiritual e a mudança da nossa mente. Então, por favor, não vos acostumeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da nossa mente. Então não deixe a sua mente ser levada novamente para o mundo, viu? Se eu até desligou aqui, bora ligar essa tela aqui e continuar esse vídeo. Vamos lá. Volta está na sequência do texto de Mateus 24. Ele disse o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E isso... Para aqui, a língua coça para citar Leonardo Gonçalves, como é o nome do outro, que é Kleber Lucas, tanto falsos profetas. Tem outras pessoas que o povo fala, tem gente que fala Joma, tem gente que fala entre outros, não conheço muito esses pregadores, não sou ligado muito neles, mas tem muita gente aí que misericórdia. Para falar do nome de Jesus, essa língua aqui, meu Deus do céu, difama de uma forma, escandaliza de uma forma, tanto profeta se fingindo, revelação falsa, falso mistério, falsas línguas estranhas, que se a gente for parar para prestar atenção, Jesus está voltando, meu querido. Irmãos, nós também temos visto hoje. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a sua fé? Eu conheço várias, infelizmente. E você já reparou como existem tantas pessoas falando mal umas das outras, odiando, desejando mal? E isso acontece também, irmãos, dentro das igrejas. Então nós estamos vivendo uma época onde a falta de amor é muito grande. O amor está se esfriando na maioria dos corações e nós precisamos vigiar quanto a isso. Em relação aos falsos profetas, quantos homens e mulheres que se dizem ser mensageiros de Deus, na verdade estão distorcendo a palavra do Senhor para o benefício próprio? As igrejas, a TV, a internet estão cheias de enganadores e aproveitadores da fé. Ou seja, tudo isso já aconteceu também, não é verdade? Mas e agora? Qual é a próxima coisa? Vamos lá, o pastor está chegando na próxima coisa, mas antes vou te falar. É tanta coisa que a gente tem que ouvir por esse ouvidinho aqui, que misericórdia, tanto palavra de heresia misturada com língua estranha inventada, que misericórdia, meu Deus, se a gente não tiver afundado na palavra, só Deus para ter misericórdia, meu irmão. Então vai ler tua Bíblia, porque se for depender de certo pregador que mistura heresia com língua estranha, tu tá ferrado, meu amigo. Então, a Bíblia abre o olho. Que deve acontecer até o momento da volta de Cristo. A resposta pode ser encontrada no versículo 14 de Mateus 24. Vamos ler juntos o que Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, o fim dos tempos não vai começar logo depois das guerras e terremotos. Ele vai vir quando todas as nações ouvirem o evangelho de Cristo. Quando o Senhor menciona nações, ele está se referindo aos gentios.
ou seja, a todos aqueles que não são israelitas. E naquele momento, quando Jesus estava conversando com seus 12 discípulos, somente os judeus em Israel sabiam da sua existência, mas ele queria que eles soubessem que ele não voltaria até que todas as nações ouvissem a sua mensagem, inclusive nós. E essa parte da profecia também está se cumprindo. 2000 anos se passaram e o que aconteceu? A Bíblia, que é a palavra de Deus, se tornou o livro mais lido do mundo e a história de Jesus e os seus apóstolos continua viva até hoje, sendo conhecida por cada vez mais pessoas em todo o planeta, inclusive nas nações onde o cristianismo é condenado. Hoje em dia, praticamente todas as nações sabem quem é Jesus, mesmo que eles não queiram reconhecer como Filho de Deus. E muito disso acontece, meus irmãos, graças à internet e às redes sociais. Basta um computador ou um celular conectado à internet para que a mensagem de Deus chegue até alguém que está do outro lado do mundo. E isso é maravilhoso. Então, gente, já vou finalizar aqui. Ele contou qual é a coisa que falta para Jesus voltar. E vamos lá, a memória do meu celular não está muito boa, então vamos encerrar esse vídeo por aqui logo. Eu já vou explicar uma coisa. Claro, é a última coisa que falta. Talvez as coisas que ele citou, quem sabe não aconteça de uma forma até em uma maior escala, de maneira pior. Claro que houveram 2 guerras mundiais e entre outras guerras e até hoje acontece. Mas pode acontecer também uma guerra maior. Claro que existem escândalos, falsos profetas e etc. Pode acontecer em uma maior escala também. Quem sabe o Brasil inteiro ser enganado? Claro que não o Brasil inteiro, porque quem conhece a palavra de Deus, quem conhece o Senhor, quem conhece quem é o pastor, não vai ser enganado. Mas a palavra de Deus diz que esses dias serão adiantados, se eu não me engano, porque para que até os justos não venham se encarnecer, né? Não venham ser enganados. Então, essas coisas podem acontecer em uma escala muito maior. A gente fala assim, essas coisas já aconteceram, mas quem sabe o que pode acontecer seguindo isso que Jesus falou, só que em uma escala maior ainda, para que Jesus volte. E para terminar, vamos lá, ele falou que o que falta é o evangelho ser pregado em todo o mundo. Gente, uma coisa, a gente tem que parar de falar que o evangelho de Jesus foi pregado para, por exemplo, o Brasil, para o mundo. Tipo, beleza, a gente fala de Jesus, mas quanta gente fala tudo errado acerca de Jesus, é uma barbaridade. Tipo, falar de Jesus, falar que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, de qualquer forma é fácil, a pessoa ouve. É por isso que muitas pessoas não conhecem a Jesus e não querem nem ir para a igreja, não querem nem ser crente, porque para as pessoas aceitar Jesus, tipo, conhecer Jesus é aceitar Jesus e ir para a igreja, mas não é bem assim, não é simples assim. Então nem sempre as pessoas ouvem falar de Jesus da forma correta. Então é isso que a gente tem que parar para se atentar. A gente quer expandir o evangelho para o mundo inteiro, mas bora pregar o evangelho correto para quem já está aqui sabendo quem é Jesus, porque muita gente conhece a Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Então muita gente fala que conhece a Jesus, não conhece nenhum versículo de cor, não sabe pregar, não sabe falar de Jesus, não tem conhecimento nenhum de Jesus. Então o que falta não é só a gente pregar o evangelho para todas as nações, e sim a gente também ensinar quem é Jesus de verdade para as pessoas que já o conhecem pelo nome. Pelo nome, né? Vamos lá, o nome de Jesus todo mundo sabe falar, todo mundo sabe descrever as letras, J-E-S-U-S, beleza. Mas quem é Jesus de fato? Tá difícil, tá complicado. E é isso, gente. O que a gente precisa, além de pregar o evangelho, é pregá-lo corretamente. Gostei desse vídeo aí, realmente. Mas eu acho que teria que abordar uns pontos mais profundos. Mas no que ele prometeu, eu acho que ele cumpriu bem. Falou muito bem. E é isso aí. Vamos pregar o evangelho, mas bora pregar certo.